Salve Maria! Na instrução de hoje vamos tratar sobre a primeira parte da nossa regra de vida das congregações marianas do Brasil, que é a seção que trata da natureza, né, ou seja, o que é, da história, origem, desenvolvimento e das finalidades da congregação mariana. Então, essa primeira parte eu entendo que serve como um grande resumo, né, para a instrução dos aspirantes, dos candidatos, e também para aqueles que já são congregados marianos, serve também como uma breve revisão. Então, vamos lá. Bom, primeiro ponto, a natureza da congregação mariana, o que ela é? Então, a regra explica muito bem o que é a natureza associativa da congregação mariana. Então, a congregação mariana é uma associação. Então, a regra de vida ela vai estabelecer 6 tópicos sobre isso, sobre a natureza da congregação mariana. No primeiro desses 6 tópicos, ela vai definir as congregações marianas do Brasil como associações religiosas públicas, no sentido canônico da palavra, de âmbito nacional, erigidas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que lhes aprova a regra de vida. Segundo, determina que cada congregação mariana individual, sendo um núcleo local das congregações marianas do Brasil, só pode ser constituída com o consentimento escrito do bispo diocesano, que assim a reconhece como integrante das congregações marianas do Brasil e filiada à sua estrutura federativa. Terceiro desses 6 pontos. Então, no terceiro ponto, a regra descreve a origem da congregação mariana. Então, ela aponta que as congregações marianas existem no Brasil desde 1584, agregadas à Prima Primária de Roma e vinculadas até 1967 à Federação Mundial das Congregações Marianas, com sede em Roma. Depois, esse órgão passa a ser denominado Federação Mundial das Comunidades de Vida Cristã, né, a sigla CVX, que passam a ser regidas pelos princípios e normas gerais que substituem as regras comuns das antigas congregações marianas. No quarto ponto, a regra indica que a ereção canônica concedida pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como associação pública de fiéis, né, dá uma personalidade jurídica própria às congregações marianas do Brasil, de acordo com a lei canônica, de acordo com a lei da Igreja. No quinto ponto, a regra explica o nome, congregação mariana. O que significa esse nome? Né? Então, primeiro, é uma congregação. Isso significa que é uma associação pública de fiéis leigos, que livremente se unem. Para quê? Para viverem e crescerem na vida cristã de acordo com uma regra de vida. E também para realizar um trabalho apostólico em plena obediência à autoridade da Igreja. Então, essa é a razão dessa associação se chamar congregação. Né? E por que ela é mariana? Porque a vinculação a essa associação, a vinculação dos seus membros a ela, se realiza por meio de um compromisso público, que é justamente a consagração à Nossa Senhora. E no sexto ponto se explica um pouco sobre o que é essa consagração à Nossa Senhora. Então, a própria regra diz que a consagração à Nossa Senhora é um elemento essencial e constitutivo da congregação mariana. E ela vai dizer que a consagração à Nossa Senhora é um vínculo religioso livremente assumido pelo congregado mariano, ele é emitido publicamente e, em seguida, a regra cita a Constituição Apostólica Bisseculare, do Papa Pio XII. Então, a regra diz o seguinte, que pela consagração, o congregado se compromete, ainda que não sob pecado, a combater com todo esforço, sob a bandeira da Santíssima Virgem, pela perfeição cristã e salvação eterna própria e dos outros. E isso para sempre. A menos que abandone ou que seja considerado indigno por algum motivo grave. E, em seguida, a regra também explica que essa consagração à Nossa Senhora é algo análogo à consagração na vida religiosa. Não é uma consagração, não é um voto religioso, né? O sujeito não se torna religioso ao fazer essa consagração à Nossa Senhora, ele continua sendo leigo. A regra deixa isso muito bem claro, diz que a consagração à Nossa Senhora difere em grau e de modo qualitativamente diverso da consagração na vida religiosa. Então, a consagração à Nossa Senhora, na congregação mariana, é entendida como uma expressão mais radical da consagração batismal do congregado mariano. E como algo
que lhe determina uma condição especial na vida da igreja e que vai exigir dele um maior empenho em corresponder à vocação para a santidade, além de um compromisso na ação apostólica e de fidelidade ao modo de viver e ao patrimônio espiritual das congregações marianas. Então, esses aqui são os 6 pontos que a regra de vida das congregações marianas do Brasil apresenta acerca da natureza da congregação mariana. Então, em resumo, né, uma associação pública de fiéis de âmbito nacional, erigida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, necessidade do consentimento do bispo local para a constituição de uma nova congregação mariana, a explicação do nome, congregação mariana, e a explicação da consagração à Nossa Senhora, que é um elemento essencial na congregação mariana. Em seguida, a regra de vida destaca 6 datas importantes da história das congregações marianas. Então, a primeira é 1563, como sendo o seu início, que é o momento que o padre Jean Leny começa a primeira congregação mariana com alunos do Colégio Romano, dos jesuítas, em Roma. Essa primeira congregação era o quê? Basicamente um sodalício, cujos membros se distinguiam por uma vida cristã e mariana fervorosa e prática de apostolado. Então, essa é a primeira data importante, 1563. Depois nós temos uma segunda data, que é 1584, que é quando essa primeira congregação mariana, lá do Colégio Romano, é erigida canonicamente pelo Papa. Na época, o Papa Gregório XIII, uma bula chamada Omnipotentes Dei. E aqui nós temos o título de prima primária, que é dado a essa primeira congregação mariana dos jesuítas lá no Colégio Romano. E nessa época as congregações marianas já se espalham também pelo mundo, né? Principalmente nos colégios jesuítas. A terceira data é 1967, então até essa data as congregações marianas do mundo inteiro eram agregadas à prima primária de Roma e assim participavam dos mesmos benefícios espirituais que a Santa Sé tinha concedido a ela. Outra data que é mencionada nessa primeira sessão da regra de vida é 1748, quando temos um documento papal muito importante, que é a chamada Bula Áurea, a Gloriosa Domini, do Papa Bento XIV, que então enriquecia as congregações marianas com especiais privilégios. Aí nós temos uma quinta data importante, que é 1773, quando nós temos um breve, também um documento, chamado Comendatissimo, do Papa Clemente XIV, e nesse documento, mesmo após a supressão da Companhia de Jesus, né, dos jesuítas em todo o mundo, as congregações marianas continuavam a existir. Então, as congregações marianas não foram suprimidas. E a sexta data, que a regra menciona aí nessa primeira sessão, é 1948. Então, quando se completam 200 anos da bula Gloriosa Domini, o Papa Pio XII escreve um outro importantíssimo documento para nós, que é a Constituição Apostólica Bisseculare, que veio a ser chamada a Carta Magna das Congregações Marianas. Em seguida, a regra apresenta a situação que as congregações marianas passaram após o Concílio Vaticano II. Então, em 1967, a Federação Mundial das Congregações Marianas, reunida em Roma, propõe uma mudança substancial das regras comuns. As regras comuns eram as regras que regiam as congregações marianas desde 1587. A última revisão delas tinha sido em 1910. E, nesse momento, aí, posso considerar, ocorre a substituição dessas antigas regras por princípios e normas gerais. E, além disso, também se muda o nome da associação para Comunidade de Vida Cristã. E todas essas mudanças aí são aceitas pela Santa Sé, a princípio provisoriamente, e em 1971 de modo definitivo. E, na sequência, a regra de vida dá algumas informações gerais sobre a história das congregações marianas no Brasil, especificamente. Então, fala um pouquinho sobre a origem das congregações marianas ainda na época colonial, especialmente nos colégios da Companhia de Jesus, o quase desaparecimento delas com a expulsão dos jesuítas, de 1759, e uma data importante, que é 1870, quando é fundada novamente uma congregação mariana no Brasil, agregada à prima primária em Itu, São Paulo. E a partir daí, né, final do século XIX, início do século XX, nós temos um grande
um extraordinário crescimento das congregações marianas brasileiras. Em 1927, nós temos a primeira federação estadual, em São Paulo. Em 1937, a Confederação Nacional, com sede no Rio de Janeiro, que ainda é até hoje o nosso órgão máximo, né, federativo. E no século XX, o Brasil chega a ser líder mundial no número e crescimento de congregações marianas. Aí, em 1970, já depois, né, dessas mudanças ocorridas após o Concílio Vaticano II, houve uma reunião nacional em Juiz de Fora, Minas Gerais, e os congregados marianos brasileiros aceitam os novos princípios gerais das comunidades de vida cristã, mas mantêm o nome de Congregação Mariana. Aí, nos anos 80, 1988, o Conselho Mundial das Comunidades de Vida Cristã, ainda que mantendo o reconhecimento das congregações marianas do Brasil, admitiu a representação das primeiras CVX, das primeiras comunidades de vida cristã que começavam, então, a existir também no Brasil. E isso acabou gerando uma dupla presença do Brasil, né, no Conselho Mundial, por meio de associações que funcionavam independentes entre si. E, por fim, essa situação, né, essa certa tensão, leva as congregações marianas do Brasil, na sua Assembleia Nacional de 1991, em Aparecida, São Paulo, a aprovar um novo estatuto para a Confederação Nacional. E, nesse novo estatuto, havia uma referência a uma regra de vida a ser elaborada e que substituiria, no Brasil, os princípios gerais das CVX, das Comunidades de Vida Cristã. E que, assim, as congregações marianas do Brasil, né, seriam uma associação religiosa autônoma, com a marca característica da devoção mariana, como sempre foram. Né? Essa decisão foi aprovada pelo então assistente eclesiástico nacional, que era o cardeal Dom Eugênio Salles, arcebispo do Rio de Janeiro. E finalizando essa breve sessão histórica, a regra de vida também dá alguns números que demonstram como as congregações marianas foram verdadeiras escolas vivas de piedade e vida cristã. Então, ela cita isso na época da regra de vida, né? Então, início dos anos 90, ela cita 62 santos canonizados, que eram congregados marianos, 46 beatos, 22 fundadores de institutos religiosos, além de mártires, missionários e leigos de vida exemplar, e aproximadamente 23 papas, que também foram congregados marianos. Então, resumindo, né, na primeira sessão da regra de vida, temos um item dedicado à sua natureza associativa, a explicação, né, do que é a congregação mariana, como associação pública de fiéis, e um segundo item dedicado à sua história. E nós temos ainda um terceiro item, nessa primeira sessão, que é dedicado às finalidades da congregação mariana. Então, vamos lá. Então, com relação aos fins da congregação mariana. Então, a regra diz que são 6 coisas que a congregação mariana propõe aos seus membros. Vamos lá. Primeira finalidade: busca permanente da santidade pessoal pelo crescimento da vida cristã, no seguimento de Jesus Cristo através de uma ardente devoção, reverência e amor filial à Nossa Senhora. Ou seja, em resumo, a primeira finalidade da congregação mariana é auxiliar os seus membros a serem santos, né, com essa marca característica da devoção mariana, da devoção à Nossa Senhora. Por isso, até aquele lema, né, que está, inclusive, expresso no símbolo oficial das congregações marianas, que é Ad Iesum per Mariam, a Jesus por meio de Maria. Então, essa é a primeira finalidade da congregação mariana, auxiliar os seus membros a serem santos. Segunda finalidade, a santificação pessoal no próprio estado de vida, isto é, como leigos. A congregação mariana, ela se dirige especialmente aos leigos. Então, respeitando a índole própria dos fiéis leigos, né, que vivem no mundo. A terceira finalidade é a comunhão sólida e convicta com a hierarquia da igreja. Então, uma adesão à Santa Sé e uma docilidade ao bispo local. Então, isso também faz parte aí das finalidades da congregação mariana. A quarta finalidade é a profissão e testemunho público da fé católica. Então, testemunho público da fé católica é uma finalidade da congregação mariana. Quinta finalidade, o trabalho apostólico. Então, fazer obras de apostolado dentro das particularidades de cada local, de cada diocese, e conforme a orientação dos pastores, do bispo local, enfim.
E esse trabalho apostólico visa o quê? A evangelização visa a santificação do próximo. Basicamente isso. E a sexta finalidade é a presença na sociedade humana com o bom exemplo social, profissional. Então, essas aqui são, em resumo, as finalidades, né? O que a congregação mariana propõe para os seus membros. E, em seguida, ela aponta 4 coisas que são necessárias por parte do congregado mariano para que se cumpram essas 6 finalidades. Então, o que a congregação mariana espera dos seus membros para que se consiga atingir essas 6 finalidades dela? Então, a primeira coisa que se espera, vida de piedade pessoal e comunitária. Como que isso vai se realizar? Oração diária, meditação, exame de consciência, terço, frequência à confissão e à comunhão, prática anual do retiro segundo o método dos exercícios espirituais de Santo Inácio, prática de direção espiritual com o confessor. Então, essa é a primeira coisa que se espera do congregado mariano. Segunda coisa, o crescimento no conhecimento da fé católica. Como? Por meio do estudo, né? Basicamente do estudo, de um conhecimento mais aprofundado daquilo que a igreja ensina. Terceira coisa que se espera, participação ativa nas obras apostólicas recomendadas pela igreja, no meio familiar, nos meios de comunicação, na vida política, na educação, colaboração com outras associações, com outros movimentos católicos. Então, essa é a terceira coisa que se espera. E a quarta coisa, o sentir com a igreja. Então, o que é isso? É o congregado conformar sua fé, seus costumes com aquilo que ensina a igreja. Então, louvando o que a igreja louva e reprovando o que a igreja reprova. Então, em resumo, essa aqui é a primeira parte da nossa regra de vida, né? Então, trata da natureza, trata um pouquinho da história e trata das finalidades da congregação mariana. E com isso, nós já temos aí praticamente um panorama, né, das características essenciais de uma congregação mariana. Então, espero que tenha sido útil, mais essa instrução, e até o próximo vídeo. Salve Maria!